e hoje a gente vai falar de delegação administrativa. Nessa delegação administrativa, a gente vai tirar aquela barreira que muitas pessoas têm em que as empresas dão os usuários administradores para os usuários que são que tenha, né, na verdade, a missão de gerenciar o parque, certo? Então, qualquer pessoa que precise acessar o servidor, já é um erro, inclusive, mas a gente vai conversar disso hoje, ganha o usuário administrador, não é o perfil administrativo. Em si, ele recebe o usuário administrador. Hoje, a gente vai matar esse problema, certo? A gente vai mexer com delegação de controle, delegação administrativa e também com GPOs, para a gente verificar o que eu estou falando, tá? A gente vai fazer acesso e verificar lá na auditoria o que a gente está falando. Então, eventos, né? Logs de eventos, auditoria e delegação administrativa. A ideia a gente vai fazer acesso remoto ao servidor, tá? Usando o Remote Desktop. Falar nisso, esse servidor aqui não tem o Remote Desktop, porque foi um clone. Então, eu já vou subir o Remote Desktop nele. sysdm.cpl. Já vou subir o Remote Desktop. Já vou fazer aqui em remoto. E aqui ele está sem permitir. Eu vou clicar para permitir o acesso remoto. Isso a gente já fez em outras aulas. Vocês já estão cansados de saber. E agora sim eu estou com minha console, certo? Essa minha console tem o quê? O DNS. Tem o nosso usuários do domínio. Tem os serviços e sites do Active Directory. E domínios e relações de confiança. Hoje a gente vai colocar algumas coisinhas a mais, já que a gente vai trabalhar com essas coisinhas. Então já vou aqui em arquivo, adicionar, remover snap-in. E aqui já vamos pegar algumas coisas que nós vamos trabalhar hoje. Quais são essas coisas? Vamos baixar aqui para gerenciamento de política de grupo. Esse cara daqui, gerenciamento de política de grupo. Tá? Vou adicionar ele. Gerenciamento de política de grupo. Ele aqui. Vamos também trabalhar com... Vou subir mais um pouquinho para vocês enxergarem. Vamos também trabalhar com eventos. O visualizador de eventos. Aqui ele. Vamos adicionar. Baixar aqui um pouquinho para vocês olharem. O visualizador de eventos local, tá? Já que eu estou no servidor. Então ele vai perguntar se é local ou outra máquina. Nesse momento é local. Visualizador de eventos. Então já tenho aqui meu gerenciador de política, meu visualizador de eventos. E eu vou querer também trabalhar com o meu firewall. Tá? Meu firewall aqui. Vou adicionar. Ok, também é local. Local. Pronto. Agora eu estou com... Revendo aqui, né? Gerenciamento de política de grupo. Visualizador de eventos, o Windows Defender Firewall. Vou dar um OK. Vou aqui salvar, para não perder esse console. O que aconteceu? Nós estamos então com o meu servidor, com todas essas coisas. Bom, primeira coisa que nós temos aqui, vamos pegar nossos usuários. Já temos nossas OUs. Aqui nós definimos uma empresa chamada SunAula. Dentro da empresa SunAula tem esses setores, né? RH, TI e vendas. Nesse setor de TI, especificamente, eu tenho Francisco e eu tenho Ian. Uma coisa interessante é você... eu não sei onde é que está Francisco, onde está Ian. Não tem problema, você quer procurar sobre o Francisco? Clica aqui com o direito, em cima da OU, localizar. Você não sabe onde é que ele está. E bota aqui, por exemplo, Francisco, né? Não precisa nem preencher todo. Localizar, ele já vai aparecer aqui, ó, Francisco. Você clica 2 vezes nele. Pronto, ele vai mostrar aqui o usuário Francisco. O que eu quero saber é a conta do Francisco. Como é que ele loga? Ele loga com FO Souza. FO Souza. E eu quero saber o do Ian também. Então vamos procurar Ian. Aqui não precisou ficar acessando nada. Ó, Ian. E o Ian, a conta dele loga com IR Sabrino. IR Sabrino e FO Souza. Vamos lá então para nossos clientes, que são esses dois. Esse é o primeiro cliente, o cliente 1. Agora eu vou logar nesse meu cliente com outro usuário.
esse outro usuário vai ser o FO Souza. E esse outro usuário, ele vai estar com a senha SAN@123, que é aquela velha senha de guerra nossa. Pronto. O de baixo, nós temos aqui, então, outro usuário, que é o Ian. Ian, alguma coisa, e eu esqueci qual foi o nome do Ian. Vou clicar aqui 2 vezes no servidor de novo, verificar que meu Ian é IR Sabrino. Então, vou entrar aqui com IR Sabrino e vou botar a senha também SAN@123. Beleza, vamos para frente. Ok, lá em cima já deve ter aberto a máquina, tá ainda logando. Essas duas são as máquinas cliente, essa daqui é a cliente 1. Vou fazer o seguinte, vou botar cliente 1 na esquerda e a cliente 2 na direita, no canto direito, e aí eu consigo enxergar aqui o meu servidor mais ao centro. Ó, mais ao centro, eu consigo enxergar todo mundo aqui. Certo? Meu cliente tá aqui. Cliente 1 nunca tinha logado, por isso que ele tá criando aqui o perfil. E tá aqui também, da mesma forma, esse outro cliente, o Ian, nunca tinha logado, tá criando o perfil, não tem problema nenhum. Certo? Já habilitamos aqui nosso acesso remoto e vamos fazer os testes. Quais são esses testes? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é administrar usuários, grupos e usuários. Eu quero fazer isso de forma remota. Então, a maioria das pessoas trabalha, a maioria das empresas, inclusive, né? A maioria das empresas trabalham de que forma? Existe um usuário administrador, na qual a gente estava mexendo até o momento, pega esse usuário administrador e concede esse usuário administrador, né? Dá esse usuário administrador, ó, você vai usar administrador com a senha do administrador. Para todo o parque, né? Para toda a equipe de TI, ok? O grande problema com relação a isso, na verdade tem vários problemas com relação a isso, que são o seguinte. Primeiro, um desses funcionários, um desses analistas de TI, analista de suporte de rede, sai da empresa, tá? E aí vai para algum lugar melhor, ou sai porque discutiu, qualquer motivo que seja, ele saiu. O que acontece? Ele sabe a senha administrador. Qual é o critério de segurança? Alterar a senha do administrador. Então você vai ter que agora alterar a senha do administrador, mas pode ser que algum serviço esteja sincronizado utilizando a senha do administrador. Então você vai ter que analisar a sua rede como um todo para verificar se a alteração da senha do administrador vai ter impacto em outro serviço. Isso já é um grande problema. Segundo grande problema, para fazer tarefas bem simples, como é o caso que a gente vai fazer aqui agora, que é alterar a senha, resetar a senha, botar um usuário num grupo, etc., de usuários, é muito simples, não preciso ter o poder de um usuário administrador acessando inclusive o servidor, né? Acessando remotamente o servidor, podendo mexer no DHCP, DNS, integração do DHCP com o DNS, failover do DHCP, o secundário do DNS, o Active, podendo mexer em toda a máquina, só porque eu preciso que o usuário faça o controle, a gestão de um determinado usuário, né, ou grupo de usuários. Então não preciso fazer isso. No final do dia a gente vai ver que com o próprio usuário estagiário, usuário técnico, usuário qualquer que seja ele, a gente vai delegar a administração para que ele possa fazer isso. Bom, a máquina já está ligada. A máquina já ligou aqui, a máquina cliente 1 já está, a gente já sabe ver isso também, né? Botar aqui CMD, vou colocar aqui 7 para verificar. Já está até aqui, né? F Souza, mas vamos usar aqui a variável de ambiente, porque a gente pode observar quem é o usuário. Aqui o usuário, ele é o FO Souza, tá? Esse usuário. Beleza, este meu usuário, qual é o padrão? Ele é de TI, ele é um usuário que está aqui no grupo TI, certo? Ele está aqui, ó, TI, ó lá, Francisco e Ian, certo? Ele é desse grupo de TI, portanto, ele vai fazer tarefas administrativas de todo o parque. O que fizeram com ele? Bom, velho, você vai ter que acessar essa máquina servidor. Beleza. Então, concederam a ele, né, deram para ele o usuário administrador. Então, ele vai fazer o seguinte, Windows R e colocar MSTSC, já também trabalhamos com isso em outra aula,
né? Tudo gravadinho, que quem quiser assistir é só visualizar aí a playlist. E dar OK aqui. Ao fazer isso, ele pede o nome do servidor. Então vamos botar, a gente vai querer acessar o servidor .aula.intranet. É o servidor que a gente está trabalhando. Vamos dar o connect. Ao fazer esse connect, o que ele pergunta? Qual é o seu nome? Não, eu não vou usar o meu nome. Eu vou usar o administrador. Então vou usar o administrator. Vou usar aqui o sam@123. Certo? Porque foi passado para esse elemento, o Francisco, a senha de administrador. Aliás, não só para Francisco, mas para todo mundo que trabalha com a TI, o administrador. Portanto, ao dar OK, notem que ele vai acessar o seu servidor e vai poder fazer as operações que ele necessite. Tranquilo. Porém, ocorre naquela situação. Ocorre, primeiro, ele pode eventualmente sair da empresa, e aí eu preciso alterar a senha de administrador para todos. Segundo, ele pode cometer algum erro, e ele está no servidor, né, fazendo acesso remoto ao servidor com o usuário administrador, né? Eu quero que ele faça só uma alteração do nome do grupo. Ferrou. Ele pode fazer qualquer coisa nesse momento. Apagar arquivo, fazer qualquer coisa nesse sentido. E o pior também, né? Não pior, mas repare, estava isso aqui aberto no servidor. Ou seja, acontece também com muita frequência isso. Poxa, eu estava no servidor acessando, quando de repente minha tela fechou. Porque alguém acessou com o mesmo usuário administrador. Ou seja, ele pegou a sessão do usuário administrador. Tá aqui, ó. Tá vendo? O que eu estava trabalhando antes, lá no meu servidor, na máquina servidora, foi isso aqui realmente. Tá certo? Inclusive, eu vou fazer até outra coisa aqui. Eu vou nessa máquina abrir um bloco de notas, Notepad, e vou digitar aqui, ó. Essa é a seção do administrador, certo? Vou fazer isso aqui, vou botar uma fonte um pouquinho maior para a gente enxergar com ele menorzinho. Vou botar aqui, ó, bem grandezinha, vou botar uns 28, tá bom? Olha lá, essa é a seção, ok? E vamos fazer o seguinte, note, agora quem está trabalhando é o Francisco. O Francisco está trabalhando acessando remotamente o servidor com o usuário administrador. Mas o Ian, que está do lado de cá, precisa fazer uso do servidor. E o que ele vai fazer? A mesma coisa que o Francisco fez. MSTSC, ele tem a senha de administrador. Vai colocar servidor.aula.intranet. Vai ser permitido ele acessar. Por quê? Porque ele vai estar com o usuário administrador. Administrator. Ó. SAN. E aqui, @123. Perfeito. Ok. E olha o que vai acontecer. Logo em seguida, ele vai tomar a sessão que o Francisco estava utilizando, né? Então isso não é uma coisa muito legal. Eu não posso ter mais de um acesso simultâneo naquela minha máquina servidora, tá? Então, esse carinha aqui, ó, já perdeu o acesso e quem ganhou acesso foi o Ian. Note. Agora, quem vai aparecer aqui com tudo, ó, essa é a seção do administrador, tá? É o Ian. Só que outra pessoa estava mexendo nessa máquina lá no servidor. Então, quando essa pessoa mexer na máquina no servidor, estava lá no data center, e botar SAN@123, ele vai tomar a sessão. E fica, eu tô aqui usando, não sei o que, aquele negócio todo, né? Eu tava mexendo no servidor e criando um usuário. O outro, mas eu preciso mexer no DHCP. Outro preciso fazer não sei o que. E não tem condições de trabalhar desse jeito, tá? Repare que o usuário Ian perdeu a sessão e quem ganhou a sessão agora foi quem estava na máquina servidor, tá? Existe uma forma da gente mudar isso para ter duas sessões do administrador simultaneamente, certo? Existe uma forma de se fazer isso. Aí agora vocês decidem, né? Bom, eu vou falar dessa forma, mas existem duas maneiras da gente trigar isso, né? A gente ligar isso. Uma é com os registros, né? Mexendo com registro. Eu vou deixar, inclusive, isso aí pra gente ver. Ó, deixa eu aumentar aqui pra gente abrir o registro. Regedit, certo? Ao abrir o registro,
nós vamos pegar a chave, uma chave que está aqui, ó, em máquina local, system, ó, máquina local, system, corrente control, e a gente vai descer aqui até terminal service. Aqui, ó, terminal server. Abrindo o terminal server, nós vamos procurar a chave fsingle session per user. Essa chave aqui, tá? Essa chave está com valor 1. Note, ela está com valor 1. O que eu posso fazer? Eu posso clicar 2 vezes nela, passar o valor 0, pressionar OK. Fazendo isso agora, eu vou fechar aqui, tá? Vou voltar para esse ambiente e agora, ó, quem está na máquina aqui está no servidor. Mas agora, Francisco, que está do lado de cá, vai querer abrir a máquina servidor. Ao fazer isso, repare o que acontece. san@123, OK. Vou botei a senha errada. Para variar. O 123, deixa eu olhar logo aqui, tá OK. OK, deixa eu minimizar aqui para vocês verem. Aqui é a seção do servidor. E repare que aqui agora ele não vai pegar mais aquela seção. Vai abrir uma segunda seção, certo? Então eu vou ter dois usuários iguais com sessões distintas, podendo então 2 administradores serem usados simultaneamente. Porém, eu já disse a vocês que eu não gosto dessa metodologia, tá? Então aqui, reparem, ele não puxou já, ó, a sessão tá aqui, tá vendo? Ele não puxou e aqui ele criou uma nova sessão. Tranquilo? Então tem uma nova sessão, ó, aqui eu tô no servidor, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui para vocês observarem. Tô no servidor, tá vendo? Acessando remotamente. A máquina está sendo reiniciada de hora em hora, tá? Porque, ó, tá expirada aqui a licença. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ela tá expirada a licença, tá certo? Por isso que ela tá reiniciando de hora em hora. Mas eu não peguei a sessão que está aqui, certo? Isso é uma das formas. Eu vou sair assim, sabe? E se o lado de cá, o Ian, acessar? Bom, eu só posso ter 2, tá? De graça, quer dizer, de graça não, né? Pagando o Windows, só posso ter 2. Se eu quiser ter mais, eu vou ter que ter uma licença para uso do terminal service, tá certo? Mas se o Ian agora tentar acessar também com o usuário administrador, já temos 2 abertas, uma no próprio servidor, uma com o Francisco. Então, se o Ian tentar agora acessar, olha o que vai acontecer. Vai ser convidado a dizer, olha, tenho 2 sessões aqui, eu estou no máximo. O que você prefere? Tirar o administrador que está na máquina local ou o administrador que está remotamente sendo acessado? Essa informação que ele vai dizer, certo? Então, isso é uma forma de você ter 2 usuários iguais, simultaneamente, conectados no servidor, certo? Mas a gente não vai usar isso, eu só estou dando essa informação para vocês terem este conhecimento, tá? Então, repare o que ele disse aqui. Ó, temos 2 sessões de administrador. Inclusive, aqui você não tem nem como saber quem é quem. Tá vendo? Então, você pode dar um chute aqui e pegar... Deixa eu pegar esse daqui para ver se a gente vai acertar nesse chute, tá? Ó, pegou do lado de cá. Pegou de Francisco, tá vendo? Então, ele pegou de Francisco e não pegou a sessão do de cá, que era do servidor remoto, certo? Não gosto muito dessa forma. Vamos tirar isso aqui, mas já mostrei que pela parte do registro no servidor, você pode ter esse cenário. Vamos efetuar o logoff aqui desse cara, para que a gente possa ir... Vamos desconectar. Ó, sair daqui. Pronto. Vamos voltar o registro no que estava. Novamente, deixa eu voltar para aqui para fora, para ele aumentar. Ó, tá 0, vou voltar para 1, para ficar apenas um acesso por usuário, tá? Tem 2 Sandro, 2 Francisco, 2 Ian, não vai poder mais, tá? Tá desse jeito. Uma outra forma
que não é mexendo no registro, vou até inclusive já fechar o editor de registro, é a gente utilizando a GPO, tá certo? A gente utilizando a GPO. E para fazer isso, a gente vai acessar aqui a nossa GPO, né? Claro. Por isso que no início da aula eu já fiz com que vocês colocassem aqui GPO e também colocassem a visualizador de eventos, Windows Fire, etc. Então vamos abrir aqui o GPO, floresta aula.intranet, domínios, tá? E aqui dentro de aula.intranet, nós temos aqui esse default domain policy, tá? Que eu vou clicar com o direito e clicar em editar. Ao fazer isso, vai ser aberto aqui o editor da GPO, tá? E a gente vai poder, a gente vai poder entrar aqui na política do computador, modelos administrativos, porque a gente quer o que está implementado, a gente não quer criar uma nova. Nós queremos componentes do Windows, e nos componentes do Windows a gente vai pegar o serviço de área de trabalho, remota, que é esse aqui. Depois, host de sessão, conexões. Nesse cara, vou aumentar aqui, nesse cara nós temos aqui, ó, algumas coisinhas interessantes. Uma delas é aquela mesma parte que a gente mexeu no registro, só que agora pela GPO, que é restringir o usuário, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Restringir o usuário de serviço de área de trabalho remoto a uma única seção do serviço, tá certo? Então a gente poderia chegar aqui, clicar 2 vezes, vai abrir esse carinha e a gente poderia desabilitar. Ao fazer isso, então eu estou fazendo a mesma coisa que colocar o 0 lá no registrador, no registro, tá? No editor de registro, certo? Mas como eu falei para vocês, eu não quero usar isso aqui, eu quero que a gente trabalhe da forma correta. E para trabalhar da forma correta, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer com que o usuário Francisco e o usuário Ian possam acessar remotamente uma máquina. Por quê? Se eu clicar aqui no Francisco, vamos testar em Francisco primeiro. Vamos pegar o Francisco e ao invés de acessar ele como usuário administrador, se eu for agora acessar com o usuário Francisco, que é o FO Souza, e a senha é o mesmo, né? san@123, olha a mensagem de erro que ele vai me dar. O Francisco, ele só é usuário membro do grupo TI, né? Grupo de segurança TI. E aí, ao tentar acessar, ele não tem permissões administrativas. Portanto, ele não tem também permissões de acesso remoto. Nesse caso, olha o que vai acontecer. A conexão foi rejeitada porque a conta de usuário não tem autorização para acesso remoto, para login remoto. Beleza? Então, para isso, nós vamos retornar ao servidor. Aqui está nosso servidor, só que aqui está a nossa GPO. A gente vai fechar ela, não queremos usar a GPO, queremos usar a nossa console. A gente vai acessar, então, esse carinha, verificar aqui nos construtores o nosso Remote Desktop User, tá? Que é um grupo de segurança local, ó, grupo de segurança de domínio local, que permite que a gente faça acesso remoto. Então eu vou clicar 2 vezes nesse carinha e vou botar como membro, eu vou adicionar o grupo global TI. A galera de TI lá, ó, faz acesso. Aí, claro, né? Eu tô botando TI como um todo, mas você poderia ter várias OUs, certo? Estruturar melhor aqui o que você quer para definir exatamente, né? Mais específico o que você quer. Nesse caso, eu tô dizendo que TI seria a infra, tá? Então, verificar os nomes, já tá verificado, ok. Então, o grupo TI faz parte, é membro do Remote Desktop User,
certo? Beleza. O que acontece? Quem é que está dentro do grupo TI? Para verificar o grupo TI, eu venho aqui na UTI, abro o grupo TI e vejo que os membros são Ian e Francisco. Show de bola, que são os dois caras que estão querendo acessar. Show de bola. Vamos lá agora nos usuários e tentar acessar remotamente e ver a surpresinha que ele vai ter. Novamente eu vou dar um connect. Vou mudar o nome para ser nosso Francisco F.O. Souza san@123. Deixa eu ver se assim tá certo, tá certinha. Ok. Nesse instante eu não tenho autorização para acesso remoto, né? Para login remoto. E agora, o que ele vai me dizer? Vamos ver. Então já veja de cara que eu preciso colocar o grupo ou os usuários, mas a gente não está trabalhando com usuário, porque na aula passada a gente aprendeu, né, que é melhor trabalhar com grupo, porque pode ser que uma pessoa entre, né, na equipe de TI, eu só coloco ele no grupo de TI e acabou. Ó, fez acesso, tá certo? Só que, olha que bacana, ele consegue bater no servidor, porém, ele está dizendo que essa conta não tem direitos administrativos, porque só quem faz parte do grupo, membro do grupo administradores, pode acessar, porque esse é um servidor, tá certo? Se esse é um servidor, não é qualquer pessoa que tem acesso a ele, mesmo tendo permissão de acesso remoto, de login remoto. Ok, eu poderia, mais uma vez, isso é poderia, eu vou fechar aqui, não quero mais isso. Eu poderia fazer o quê? Chegar no meu servidor, ó, no meu servidor, pegar o grupo GTI, certo? GTI, dizer que ele é membro de, já é membro de Remote Desktop, poderia botar aqui, adicionar, domain, ó, domain admins, certo? E aí dá ok, ele agora faz parte do grupo administradores, tá? Claro, para alguns usuários, né, um pouco mais avançados, que precisam ter um controle maior nos serviços dentro do servidor, ocasionalmente vão poder, né, vão precisar, na verdade, fazer parte desse grupo de administradores, tá? Mas alguns outros que a gente vai ver, não vai ser necessário. Então, nesse caso, a gente vai testar novamente, fazendo com que o Francisco e o Ian, que são membros de GTI, ó, membros, quem são esses dois caras? Só que GTI é membro de tanto Domain Admins quanto o Remote Desktop. Show! Agora, ao acessar novamente com o nosso usuário, olha só. Antes disso, deixa eu mostrar no nosso servidor. Aqui eu vou abrir o gerenciamento de tarefas para vocês observarem o seguinte, ó, mais detalhes. Usuários. Quem são os usuários que estão aqui conectados nesse momento? Olha só, 2 administradores. Um administrador é aquele que eu estou agora, que é esse que está aberto aqui o servidor, e o outro está desconectado, que é o que eu fiz nesse instante de propósito. Ao invés de efetuar logoff, né, sign out, para sair da sessão, não, eu dei só sair apenas. A sessão ficou aberta, perceba, ele está aberto, consumindo memória. É isso que a gente fala para não fazer, tá certo? Então, você vai aqui agora, clicar com o direito e desconectar esse cara. Saia daí, eu não quero você aqui. E vou... Pronto. Aqui agora, eu só tenho esse usuário local, tá certo? Então, apareceram 2 usuários administrador porque a gente fez aquela alteração no registro permitindo. Então, os 2 estavam lá e depois, para sair, eu tirei fazendo lá a finalização no X, sem dar um logoff, tá certo? Por isso que aparecendo os 2. Eu vou permanecer com essa tela aberta para a gente verificar o Francisco e o Ian acessando aqui, certo? Então, vou voltar lá para o meu Francisco. Francisco está aqui. Vou tentar acessar novamente através do Terminal Service. E agora, com o usuário Francisco novamente, ele primeiro não tinha acesso, não tinha direito de fazer login remoto. Demos essa permissão. Depois ele não tinha direitos de acessar o servidor. Temos essa permissão colocando ele em Domain Admins. E agora
F.O. Souza, Francisco Oliveira Souza, vai agora tentar acessar. Ok. E vamos verificar nesse momento que ele vai ser com certeza colocado aqui. Não vou pegar essa seção. Olha lá, ó. Já abriu, tá vendo? Não vou pegar essa seção e, para melhorar, depois que ele logar aqui, o Francisco tá criando um usuário, um perfil, né? Lá no servidor. E para melhorar, o que acontece? Aqui vai aparecer o nosso, ó, Francisco, certo? Nosso Francisco apareceu agora aqui como autenticado e conectado no nosso servidor, tá? Além de estar... Poxa, aqui agora. Pronto, clica aqui, agora vai. Pronto. Além do administrador estar alocado local, o Francisco está acessando isso. Então aqui a gente pode ver o consumo, tanto de CPU quanto de memória, que cada usuário está tendo nesse momento no servidor, ok? Bom, aqui está a máquina de Francisco. Francisco está acessando, ainda está criando aqui o seu profile, né? Seu perfil. Enquanto isso, a gente vai aqui para o nosso Ian. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa com esse Ian. Deixa eu aumentar aqui e clicar aqui dentro. Pronto. Vamos também acessar Ian. Ok. Vamos colocar o nome do Ian. Usuário diferente. Me esqueci como é o Ian. Né? Vamos pegar aqui, então, o nosso servidor. E lá em TI, deixa eu ver, Ian, aqui, qual é o usuário dele. É IR Sabrino, se eu não me engano, porque o nome dele é IR Sabrino. Vamos ver. IR Sabrino, justamente. Vamos lá para nosso cliente e colocar IR Sabrino, senha san@123. Show de bola. Tá ok. Enquanto ele está criando aqui, vamos verificar como ficou o nosso cliente 1. Veja que ele pegou um profile novo, tá vendo? Não já abre o gerenciador do servidor, tudo isso que a gente já tinha tirado, configurado lá no perfil de administrador. Então, eu vou fechar aqui. Pronto, eu estou no servidor e não perdi a seção do administrador, tá vendo? Então, eu com o meu próprio usuário tenho acesso ao meu servidor sem perder a seção do meu administrador, que inclusive não era nem para estar ligado, tá certo? Quando o Francisco entrar aqui, ele vai perceber o seguinte, olha que legal a mensagem que deu agora. Olha que legal. Alessandro, né? Ian, né? O servidor aqui, o Windows está falando para o Ian. Ian, existem já 2 conexões. E a licença que você tem só dá direito a 2 conexões, senão você vai ter que pagar pelo terminal service, tá? Já tem administrador e já tem o Francisco. Os 2 estão ativos, sendo que o administrador está 19 minutos sem fazer coisa nenhuma, né? Ocioso a 19 minutos, tá? O que você quer fazer? Né? Você mata essa sessão e cria a sua em cima de Francisco ou em cima do administrator? Não, eu não quero matar essa sessão, tá certo? Eu não quero fazer nada disso. Então perceba, mesmo você evitando que problemas de segurança, como ter todo mundo, o usuário administrador, a senha do usuário administrador, né? Que causa problemas como ele acessa, tem o usuário administrador podendo fazer tudo. Quando um usuário administrador, quando uma pessoa sai da sua empresa, é preciso você tirar essa senha, trocar essa senha, né? Ou então você está sujeito aí a problemas de segurança. E 2 coisas aconteceram. Permaneceu ainda o limite de 2 usuários simultaneamente acessando o servidor. Sendo porque tão pouco, porque não precisa acessar o servidor, certo? É tarefa que você não precisa, você vai administrar serviço, você não vai administrar servidor, ok? Eu estou fazendo isso para vocês observarem, e eu vou fazer uma coisa pior ainda, para já misturando aí uma GPO com a auditoria, tá certo? Para vocês já entenderem o que é pior que isso. Eu vou aqui fechar, ó,
Aqui sim eu vou fazer, ó, sign out, sair completamente, efetuar logoff, ou seja, a sessão não vai, aqui eu estou no meu servidor de novo, ó, não vai ficar aqui desconectada a sessão. Ao fazer isso aqui, ó, ele vai sair daqui. Então, perceba, no meu servidor agora, ó, saiu, não tem mais ninguém, não está desconectado. E eu vou provocar uma situação interessante, tá? Que situação interessante é essa? Bom, repare, quando a gente tem usuário administrador trabalhando, a equipe de TI, né? A equipe de TI acessa o servidor com o usuário administrador, aquele primeiro cenário. Então, vamos novamente acessar, ó. Eu tenho aqui o meu MTSC, tá? E aí, o que acontece? Antes disso, vamos criar a nossa GPO, para a gente ver, né? Já deixar auditorado lá, certo? Para que aí vocês entendam o que eu tô querendo falar. Vamos pegar aqui nosso servidor novamente, ó. E eu vou criar nesse meu servidor uma auditoria, tá certo? Para fazer essa criação da auditoria, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, no meu domínio, nesse meu domínio, eu tô dentro de gerenciamento de políticas, tá vendo? De grupo, abro floresta, domínio total. Nesse meu domínio, eu vou clicar com o direito, e nesse clicar com o direito tem aqui, ó, criar uma GPO neste domínio e fornecer um link para ele aqui. Vou clicar, já aparece essa janelinha para você preencher o nome da sua GPO. Nesse caso aqui, eu estou criando uma GPO não alocada a uma OU, tá certo? Eu poderia já, ao invés de criar, eu dei um ESC aqui para sair, ao invés de criar aqui no domínio, eu poderia criar já aqui dentro de alguma OU específica e atribuir somente para aquela OU, clicar na minha OU e verificar, ó, se tem herança ou bloquear a herança de cima para baixo. Então você pode fazer uma série de coisas, mas eu quero só para exemplificar, tá? Para vocês entenderem como é que se cria uma GPO e também como é que você avalia lá a auditoria. Você cria uma auditoria e trabalhar com logs de eventos e 3, verificar esse cenário que eu estou falando para você, que é a delegação da administração, tá? Então são 4 itens que a gente vai matar com uma coisa só. Então para isso, para a gente não ficar, em que GPO, em que OU eu vou criar, né? Não, vou criar logo aqui, né? Criar aqui no domínio, e aí ao criar aqui no domínio, eu vou botar o nome de teste auditoria, certo? Ok. Só para vocês entenderem. Ela vai aparecer aqui, já apareceu, ó, teste auditoria. Eu vou clicar com o direito e clicar em editar. Da mesma forma que a gente editou nesse instante a Default Domain Policy para verificar quantos usuários simultâneos eu posso ter, da mesma forma eu fiz e caí na mesma tela, só que agora é para a GPO teste auditoria. E nessa GPO teste auditoria, o que eu vou fazer? Eu maximizei. O que eu vou fazer? Eu vou abrir as políticas, aí sim, não vou mexer no modelo administrativo, eu vou simplesmente configurações do Windows, tá? Configurações, aí sim, de segurança. Na configuração de segurança, nós vamos pegar as políticas locais. E nas políticas locais, o que nós queremos é políticas de auditoria, certo? Vou clicar aqui nessa política de auditoria, apareceu aqui do lado uma série de políticas, tá? Acesso a objetos, acesso a serviço de diretório, entre outros. O que eu quero é o gerenciamento de contas de usuários, tá? Grupos, etc, que foi o que a gente trabalhou. Poderia ser também arquivos, poderia ser qualquer outra coisa, mas o que eu quero agora é gerenciamento de contas. Eu não sei o que é, clico nela 2 vezes e aí vai ter aqui uma parte de explicar. Clique em explicar e ele vai me mostrar, ó, essa configuração de segurança determina a necessidade ou não de auditar. Uma conta de usuário é criada, alterada, excluída, e tudo isso ele vai verificar. Se é renomeada, desabilitada, habilitada, a senha definida, alterada. Que mexer nesse aspecto, ele vai me dizer. Eu vou criar então, ó, definir essas configurações de políticas, fazer auditoria dessas tentativas, seja com êxito ou seja com falha. O que é com êxito? Alguém fez, alterou a senha e conseguiu alterar a senha.
E depois vem com a boca lavada dizendo, não, não fui eu. A gente vai na auditoria e vê, foi você aqui, ó. Isso é uma auditoria com êxito. A auditoria com falha. Alguém que não tem permissão tentou alterar a senha e recebeu uma mensagem de erro. Aí a gente vai, opa, peraí, por que você tá tentando mudar a senha de fulano de tal, certo? É isso que a gente tá vendo, as duas coisas. Eu quero editar tanto a com êxito quanto a com falha. Vou dar o ok. Show de bola. Agora que eu tenho a auditoria aqui, né, configurada como GPO, eu preciso verificar se essa GPO está aplicada. Para isso, eu vou chegar aqui no meu prompt, dar um CMD. Ao dar um CMD, eu vou dar um C barra aqui só para ficar um pouquinho mais pro lado aqui, pronto, CLS. E aí vou dar um GP result primeiro, barra R, para verificar o que está acontecendo dentro da minha GPO. GP é GPO, né, Group Policy, e aí result. Bom, eu vou diminuir um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, aqui aumenta. Vou diminuir lá por fora, pronto. Aqui. O que nós temos aqui, ó? Criada em 4/6 às 21. Opa, que legal agora, né? Então nós temos aqui a definição, o usuário, tal. E aqui nós temos, ó, o que é que está sendo aplicado? Olha que legal. O que é que está sendo aplicado? Objetos da política de grupo aplicado. The Full Domain Controllers Policy, The Full Domain Policy. Não tá a nossa política aqui. Por isso a gente precisa forçar que essa política venha para cá. Então eu vou fazer o quê? Vou dar um GP. Antes era GP result. Eu vou dar um GP update, atualize, barra force. Certo? Ao fazer isso, ele vai atualizar a política, ó. E depois de atualizar a política, ele vai pegar aquilo que eu mandei ele fazer na GPO e aplicar. Certo? Então vamos verificar, a atualização de política do computador foi atualizada com sucesso. E agora a de usuário. Nós temos a de computadores e de usuários. Então nesse caso aí, ele mostrou que as duas foram alteradas com sucesso. Vamos dar agora o result, R. Vamos verificar se realmente bateu tudo certinho. E vamos voltar aqui para a gente analisar que, olha quem apareceu aqui, objetos de política de grupo aplicada, teste, auditoria, foi aplicado. Portanto, aquilo que a gente configurou de ele verificar o êxito ou a falha de criação de grupos, alteração de grupos, criação de usuário, alteração de usuário, está sendo realmente aplicado. Tá? O que acontece? Isso daqui, essas informações de auditoria, elas vão parar no Event View, certo? Aqui a gente já pode fechar nossa GP atualização. Elas vão parar no Event View, né? No visualizador de eventos que a gente já colocou também no início da aula. Então, ó, ao abrir aqui, ele vai aparecer para a gente em logs do Windows, ó, visualizador de eventos, logs do Windows. E que log você acha? De segurança. Ó. Ao clicar em logs de segurança, aqui em cima vai ser aberto. Deixa eu fechar só isso aqui um pouquinho para vocês verem com todo. Aqui, ó, vai ser aberto, então, todos os logs de segurança, tá? Nós vamos querer alguns específicos. Quais são esses específicos? Aqueles que trabalham apenas com a conta de usuário, tá certo? Modificação de usuário. Aqui nesse caso, ó, tem, ó, sucesso de auditoria, log off, tá vendo? Tal. O que a gente vai fazer? A gente vai simular uma situação que é o seguinte, já criamos nossa GPO, a rede está estruturada, está com auditoria, etc, tá aplicada no domínio e tal. A gente vai agora criar aquele cenário onde a empresa pega o usuário administrador e dá a ele a senha e o usuário para todos os membros da equipe de TI, certo? Aí o que acontece, ó, esse usuário Francisco, que tem a senha administrador, vai acessar o Terminal Service, porque ele ele faz parte do grupo administradores do domínio, né? Mas ele não vai acessar com o usuário dele, ele vai acessar com outro usuário, ó que legal. Ele vai acessar com o usuário administrator, ó, administrator. E ao fazer isso, né, que é aquelas empresas que trabalham com todo mundo com administrador, ó, olha só. Você não pode errar a senha, né? Então, S maiúsculo, A minúsculo. Pronto, ok. Ao fazer isso, olha que situação interessante.
Ele vai tomar aqui, né, claro, essa tela de cá, porque só tem um usuário agora permitido por sessão. Então só tem uma sessão de usuário, uma sessão por usuário, né? Ele agora tá pegando a sessão da máquina física não, né? Da máquina que estava logado com o usuário administrador. Pronto, tá vindo para cá tudo. Não vou entrar no outro, né? Poderia também entrar aqui como administrador, mas a gente não tem. Eu já tirei lá a opção de termos duas contas iguais simultaneamente, mas já dá para exemplificar aqui para vocês analisarem. A máquina logou, trouxe todo mundo para cá e olha, agora é que é o problema. Ó, Francisco acessou o servidor remotamente com as credenciais do administrador do domínio, chegou aqui em vendas, clicou com o direito no usuário Maria e desabilitou a conta de Maria. Olha lá, Maria está com a sua conta desabilitada. Show! Aí Maria tentou acessar, não conseguiu acessar. Foi perguntado a toda a equipe quem foi que trocou, quem desabilitou o usuário Maria. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Ah, é? Vocês não vão dizer quem foi, não? Beleza. O que acontece? Vamos agora voltar aqui para o servidor. Vamos lá. Já que ninguém da equipe quer dizer quem foi que alterou a configuração aqui de Maria, né? Quem desativou a conta de Maria. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou verificar aqui no meu log. E ao observar o log, eu tenho uma série de eventos aqui, uma série de eventos. Aí eu teria que ficar procurando uma por uma, né? Que foi? Clico aqui. Aí observa. É esse? Não, não é esse. Aí eu poderia navegar, inclusive, por aqui, ó. Pra cima. Log especial, não é? Eu vou para aqui, tal. Mas eu posso já verificar pela categoria, ó. Eu posso ver aqui, ó, User Account Management, tá? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Depois eu vou dar um outro macete. Ó, identificação de evento. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Isso aí, pronto. E aqui eu tenho a tarefa, ó, User Account Management. Ou seja, esse carinha aqui é algo que eu estou procurando, né? E aí eu observo o seguinte, ó. Sucesso da auditoria. Aqui tem alguma coisa. Não é isso que eu quero. Vou para baixo. Nada daqui. Aula. Ó, enumerado. Tá vendo? Tudo aqui bonitinho. Opa, pera aí. Apareceu alguma coisa de aula ali. Servidor aula, conta aula. Não é isso. Ó. Nada disso. Tudo é gerenciamento de conta. E eu posso fazer pura e simplesmente a navegação por todos esses caras, procurando um evento que tenha acontecido, ó, procurando um evento, sucesso, logoff, tá? Ó, sucesso, logon, tá vendo? Ou eu posso filtrar esses eventos, ó. Queria ver se eu encontrava assim, de passo a passo, para vocês observarem como é. Mas eu posso... Ó, tem outros aqui embaixo. Ó, deixa ele abrir. Ó. Auditoria, administradores. Opa, peraí. Achei alguma coisa. Aí o cara vai observar, ó. Identificação, aula, administrador, né? O nome da conta que fez essa alteração foi administrador. Conta de destino, MA Conceição, a nossa Maria. Tá certo? O que aconteceu com essa conta da Maria? Pasta base, etc e tal. Não, tá dizendo que foi alterado. Beleza, mas eu não quero isso. Eu quero saber o seguinte. Alterou o que nessa Maria, né? Alterou o quê? Opa! Aqui, ó. Conta de usuário desativada. Quem desativou? O administrador. Que horas e que dia? Olha para cá. Administrador
fez a desativação da conta, desativou, tá certo? Que conta foi? Baixa um pouquinho aqui. Mouse aqui, ó. Desativou MA Conceição, que é a nossa Maria, desativou 4/6/2021, às 20 horas e 16 minutos. Qual foi o evento? 4725. Aí você já começa a fazer o seguinte: ao invés de procurar nisso tudo que a gente viu aqui, você pode filtrar o log atual. E ao filtrar esse log atual, você bota o evento 4725, caso você queira verificar desativação. Aconteceu um evento na rede, a pessoa não está conseguindo logar. Ah, tá certo, 4725, ok. Aí vai me aparecer aqui, ó, o evento que aconteceu nesse dia, nesse horário. Se eu clicar 2 vezes, eu tenho a informação, sabe? Mas aí eu vou ter que ficar todas as horas fazendo isso? Não, você pode criar aqui um filtro, tá certo? Você pode criar aqui, ó, um modo de exibição personalizado, ó. E ao criar esse modo de exibição personalizado, você pode dizer o que você quer. Você pode dizer aqui que é o 4725 e dar o nome que você quiser para esse cara, tá certo? Então você pode fazer esses logs de evento personalizado e ao fazer esses logs aqui, eles vão criar sessões aqui no nosso log, no nosso monitoramento de logs personalizados, tá? Aqui, ó, modos personalizados. E aí, da mesma forma que foi a auditoria da Maria, né, de desativar, poderia ser alterar, a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá? Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: poxa, descobri quem foi o administrador. Só que todo mundo tem a senha de administrador. Então ferrou, né? E aí, aquele cenário que a gente fez, que foi de colocar os usuários, tanto o Francisco quanto o nosso Ian, no grupo, né? Vamos voltar aqui para o nosso grupo para a gente ver. O usuário Francisco e o nosso Ian lá no grupo, ó, tá em TI, né? Eles, ó, no grupo Remote Desktop, ó, membro de, né? Francisco e Ian são membros de Remote Desktop, ó, e também do My Admins. Fazendo isso, já evita, neste caso, né, 2 coisas legais, que são o seguinte, ó. Eu posso agora ter 2 sessões, ao invés de uma só, porque uma só... eu tenho 2 administradores, mas o usuário administrador só pode logar uma vez. Mas como eu estou logando nesse momento com o usuário Francisco, aqui, ó, FO Souza, e do outro é o usuário Ian, @123, deixa eu ver se eu botei certinho, botei. Enquanto tá logando eu vou pro outro. Nesse cara de cá vai ser o usuário Ian, ó, ao invés de ser o administrador, vamos botar aqui o usuário IR Sabrino, isso. E agora a senha é a mesma, @123, porque senão eu esqueço. Ok. E agora eu posso ter 2 contas, né, distintas acessando simultaneamente, tá? Ele vai me perguntar, provavelmente disso da Brino aqui, o que é que eu quero fazer, tá? Porque eu tenho o Francisco e eu tenho o administrador. Mas agora, nesse momento, eu poderia acessar, eu não vou criar GPO ou console, tá certo? Eu vou acessar pelas ferramentas só para vocês observarem. Deixa ele só dar um erro aqui, ó, dizendo que já existe 2 contas. Tá vendo? Tem 2 contas aqui. A gente vai fazer o seguinte, eu vou acessar pela ferramenta mesmo, tá? Para não criar o MMC agora, visto que o MMC, a console, vai ser criada no perfil do Francisco, mas lá no servidor, e não é isso que eu tô querendo, eu não quero acessar servidor, só tô mostrando como é. Vamos acessar aqui usuários e domínios, tá? Usuários e computadores, perdão. Active Directory User Computers. Vamos acessar essa ferramenta sem ter qualquer outra coisa.
certo? Não preciso estar com o nosso MMC, pronto, só tá ela. E aí eu vou fazer isso, eu vou alterar o meu usuário e o usuário, a própria Maria, eu vou ativar, ó, vou clicar, já tinha desativado, agora eu vou ativar essa minha Maria. Ativado, beleza. Vamos ver o que aconteceu no nosso servidor. Ó, quando a gente vem para o servidor, agora a sessão fica aberta, né? Porque do lado de cá nós temos o Francisco e do lado de cá o administrador. O Ian não acessou, tá? Eu deixei o timeout, né? Ou seja, esperar o tempo, porque tinham 2 sessões de propósito, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então nós temos aqui, ó, agora a possibilidade de observar os logs de segurança, já que são com sucesso e sem sucesso. Nós podemos observar aqui agora, vou dar um refresh, um F5, tá? E vamos tirar essa filtragem aqui. Vamos limpar essa filtragem, limpar filtro. Pronto. E vamos observar o que aconteceu nesse cara, tá? Porque a Maria agora... Ó, deixa eu clicar aqui e clicar cá. Pronto. A Maria agora já recebeu uma nova modificação. Vamos clicar 2 vezes e verificar a auditoria. Ó, não foi feito nada, porque esses logs aí são, na verdade, do que a gente já trabalhou nesse instante, que foi autenticar, desautenticar, efetuar login remoto, etc e tal. Tá vendo? Essas outras contas aqui, ó. Vou clicar aqui para vocês verem. Ó. Auditoria. Registrada, enumeração, tal. Beleza? Pronto. Agora a gente vai procurar pela nossa alteração, certo? Security Group Management. Vamos olhar aqui. E vamos criando já o nosso catálogo de alterações que a gente tem. Aquele outro foi o 4725, que foi desativar, né? Desabilitar. Eu cliquei 2 vezes, cliquei agora. Desabilitar. Aqui acesso anônimo, ó, a conta. Certo? Vamos pegar aqui, cadê ele? User Account 22. Ó, olha o que aconteceu. O usuário ativado, ou seja, eu já posso fazer uma filtragem aqui, ó. Filtrar logs atual. Filtrar log atual. No outro era 4725. Nesse foi, ó, vírgula 4722. Ao fazer isso, dá o OK. Olha a filtragem. Ó, o 25 foi o administrador que fez a alteração, desativando o usuário. Já e nesse horário, né? Nesse dia e nesse horário, já o log 22 foi o usuário. Vamos clicar 2 vezes, ó. Clica 2 vezes. Aqui, ó lá, foi o usuário F.O. Souza, ou seja, o Francisco. Fez o quê? Ativou a conta de quem? Embaixo a gente vê, ó, de Maria, tá? A conta de Maria. Beleza? Então, vocês podem já ir fazendo esse salvamento, né? Criar o modo de exibição aqui, ó. Criar esse modo de exibição e colocar lá pra gente, tá? Vou botar aqui o 4725 e o 4722. Eu vou salvar aqui para todos os usuários, todos aqui, palavra-chave. Vamos botar aqui teste, fonte de eventos, tal, qualquer hora. Pronto. Vou dar um OK, tá? Ele vai me perguntar como é que eu queira exibir. Eu vou botar aqui filtro SAM. A gente tá botando SAM alguma coisa, né? Então, SAM filtro, descrição, ativa e desativa conta, certo? Vou dar um OK. Olha para onde foi. Agora a gente tem aqui a SAM filtro aqui dentro, ó, visualizador de eventos. Nós temos aqui os logs personalizados e aqui o log do Windows. SAM filtro, sempre que alguém alterar alguma coisa, eu já venho para cá diretamente. Não preciso ficar caçando lá quem foi que fez uma coisa ou quem foi que fez outra, certo? Porque esses caras que são os que me interessam neste momento, para esse cenário,
eu tenho aí já cadastrado, tá certo? Então, vamos fazer um teste. Vamos agora pegar o nosso querido Francisco, que está aqui. Ele fez a ativação de Maria, mas ele chegou aqui agora, sacaneou e desativou o ABIN. Tá? Ao desativar o ABIN, mal sabia ele que agora, com o usuário dele sendo monitorado e todos os outros, né, na verdade, toda a manutenção dentro do nossas contas está sendo monitorada. E aí agora eu pego o Sanfiltro, ó, e já vejo dentro de Sanfiltro diretamente, tá vendo? Então aqui eu já vejo que neste horário, clico 2 vezes, a conta foi desativada por Francisco. Que conta foi? Lá embaixo tem a M Santos, que é o AMI, certo? Então já posso fazer isso. Inclusive, se for mexido outra coisa qualquer, por exemplo, né? Vamos ativar esse cara de novo para ter ele com sucesso e vamos criar um grupo aqui dentro de vendas. New Group. Vamos botar aqui 123, ABC, ASDF. Ok, criei este grupo. Vamos verificar aqui agora em logs de segurança, já que a gente não tem filtro para isso, né? Vamos desativar esse filtro que está aqui, limpar o filtro no global. E repare que apareceu já um log com 4727, não é nem 22, nem 25. O 27, ele já é, ó, foi criado um grupo com a segurança ativada, tá vendo? Ó, grupo global com a segurança ativada. Por quem? Por F. Souza, tá vendo? Como é o nome do grupo? Tá aqui escrito, ó, nome da conta, ASDF. Portanto, eu posso agora alterar o meu filtro, que antes eu só queria saber se ele fazia, ó, eu posso chegar aqui no meu filtro, né, nas propriedades dele, editar filtro. Antes ele só fazia o 42, eu vou botar ao contrário, tá? Para ficar na ordem, 47, 22, 47, 25, agora é o 47, 27, tá certo? Então o que que ele vê? Ele vê, além das contas de ativação, né? Ativa e desativa a conta e cria grupo. Tá? É isso que ele está filtrando, certo? Quando eu dou um OK, agora aparecem não apenas a 22 a 25, mas também o 27 está aparecendo aqui, certo? Aí já fica melhor, né? Já fica melhor, por quê? Porque o usuário que está criando é auditado, tá certo? Antes eu tinha usuário administrador, inclusive problemas que só podia um. A gente fez lá uma manutenção no registro ou até na GPO para permitir 2 sessões do administrador. Beleza, mas se eu tenho 4 administradores trabalhando junto, não podem acessar simultaneamente, tá? E ainda o problema pior, que é o de segurança, tá? Alguém fez alguma manutenção errada, todo mundo descarta, né? Não fui eu. Você vai na auditoria, vê que foi o administrador. Quem é o administrador, ninguém sabe. E também de segurança, o cara sai da empresa, ou para uma empresa melhor, ou foi demitido por algum problema, alguma coisa, tem que trocar a senha do administrador, né? Agora, com essa colocação do usuário mesmo no Remote Desktop, no grupo Remote Desktop, para permitir que ele faça o acesso remoto, e também no Domain Admins, eu consigo então agora não mexer com a conta administrador. Agora, né, aparece na auditoria quem fez o quê, mas também salvo, né? Ou seja, o Francisco saiu, tá? Se o Francisco saiu, não tem problema, eu vou lá e desativo a conta dele. Acabou. O usuário administrador está intacto, certo? Eu desativo a conta de Francisco, já foi, um abraço, tá? Porém, existe ainda a necessidade dos colaboradores, né, acessarem o servidor. E aí eu só tenho 2 sessões simultâneas, ou então eu tenho que pagar uma licença, certo? E pior, poxa, eu só quero que o Francisco e que o Ian manipulem com conta de usuário. Eu não quero que eles acessem, por exemplo, o nosso DHCP, o nosso DNS, né, o IS ou outra coisa qualquer. Eu não quero que eles acessem isso. Se eles estão no servidor, acessaram o servidor, ele tem acesso a tudo que está lá no servidor, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai para a delegação administrativa.
certo? Eu não quero que eles acessem mais remotamente os nossos servidores, e sim que eles façam, a partir da máquina dele, acesso ao serviço, tá? Então, para isso, a gente vai fazer o logoff aqui do nosso Francisco. Vamos fazer o logoff do nosso Francisco, sair dele aqui. Pronto. Não vamos mais acessar o servidor, nem Ian, nem o Francisco. Acabou o Remote Desktop. Claro, mas uma hora ou outra eu vou ter que fazer uma manutenção no servidor. No dia a dia, para criar usuário, criar grupo, mudar senha de usuário, mudar grupo, dar permissão. Não precisa nada disso, certo? E para isso, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada de RSAT, Remote Server Administration Tools, certo? Isso ou a gente vai diretamente no Windows Client e baixa, adicionar, remover programas, etc. e baixa. Como eu não tenho internet aqui, porque a gente está num ambiente que ele é na rede interna, né? Eu já tenho ele baixado, eu já deixei também as permissões aqui, ó, de clicar e arrastar, certo? Então eu vou pegar esse meu RTAS, que está aqui nas minhas ferramentas, server, beleza, e vou arrastar aqui para dentro. Pronto, tanto para o meu cliente 1 está aqui, quanto para meu cliente 2, clicando e arrastando para cá. Pronto, tá? É um arquivo que ele tem 90, se eu não me engano, e poucos. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó, Windows RSAT, Remote Server Administration Tools. Ele vai ter aqui, ó, repare, 90 e alguma coisa mega, se eu não me engano. Ó, 92 megas, tá? Mega. Pronto, eu vou clicar aqui e deixar ele instalando da mesma forma no de cá. Deixar ele instalando. O que ele faz, Sandro? Ele vai pegar estas ferramentas que a gente está aqui trabalhando, né? Que vem no nosso gerenciador do servidor, né? Vem aquela lista de ferramentas quando a gente abre o gerenciador de servidor e vai colocar aqui para o nosso cliente, certo? Porém, se eu não delegar a administração para eles, esses usuários, aqui ele já me pediu para ter certeza que eu vou fazer uma instalação standalone, ou seja, sem acesso à internet, sim. Ok, é isso mesmo que eu quero. Deixa eu ver se o outro já pediu isso. Também já pediu, sim, é isso mesmo que eu quero. Sandro, onde é que eu baixo? Você falou aí, mas você não falou onde é que baixa, velho. Essa ferramenta, pô, no site da Microsoft mesmo. Deixa eu pegar aqui o link já para mandar para vocês. Deixa eu ver aqui. Ó, ele me pediu aqui uma coisa. Deixa eu ver. Aceitar a licença. Ok. Aceito. Lá de cá também já deve ter pedido. Aceito. Ótimo. Deixa eles instalando. Enquanto isso, eu vou pegar para vocês aqui o link. Aqui. Pronto. Olha ele aqui. Deixa eu mandar aqui também no grupo para vocês. Pronto. Aqui, ó. docsmicrosoft.com. Aí, se quiser no Brasil, português Brasil. Troubleshoot, Windows Service, System Management, Components, Remote Server Administration Tools. Tá? Que é isso que eu falei para vocês. Ferramentas de administração de server. Certo? Então, esse cara aqui, ó, permite que você faça a administração. Ou você pode baixar através lá das ferramentas do Windows, né? Adicionar, remover, etc, tal. Mas como eu não tenho aqui a internet, eu estou fazendo essa instalação dessa forma, tá? Já baixei previamente e estou mandando para meus clientes aqui. Bom, mas como eu falei para vocês, não basta apenas simplesmente que nós tenhamos essas ferramentas, porque eu preciso de permissão, tá? Então, para isso, eu preciso conceder, né, delegar a administração para eles. Acabaram as instalações. Nosso RSAT, Remote Service
Administration Tools, tanto no nosso cliente 1 quanto no nosso cliente 2. Todos dois acabaram, tá? Então eu não preciso dessas coisinhas aqui, posso tirar. Então Shift Del aqui e do lado de cá também. E o que que acontece para a gente? Acontece agora que nós temos, tanto no servidor, ou no cliente 1, quanto no cliente 2, as ferramentas administrativas. Então, Administrative Tools. Olá, já apareceu. Ó. Pronto. E lá, aqui também do lado de cá, tá? Administrative Tools. Ó. Pronto. O que acontece? Agora, nós temos no cliente, na máquina cliente, todas essas ferramentas, ó. Tá vendo? Então, eu já vou colocar o meu MMC, minha console do cliente 1, criando aqui. Tá? Eu posso fechar, inclusive, essas ferramentas administrativas. Sabe como é que console aqui no cliente? A mesma coisa, MMC. Ao clicar em MMC, ele vai aparecer aqui, ó, que você monte sua console. Então, você vai em File, e aí adicionar ou remover Snap-in. O que nós vamos colocar? O que a gente vai precisar usar. Active Directory User Computer. Ó. Também vou usar aqui agora tá em inglês, né? Nossos clientes, depois que entraram no domínio, eles viraram em inglês. Event View, ó. Visualizador de eventos, né? Event View. Ao clicar em Event View, existe um negócio interessante que a gente já vai resolver aqui agora. Olha, o Event View, ele mostra os eventos que acontecem na máquina local ou em outro computador. Já é um macete para vocês aqui, tá? O que eu quero é no computador servidor.aula.tranet. Então eu vou aqui em Browse, navegar e vou buscar por servidor, tá? Check name. Ele achou, vou dar OK e olha o que é que vai acontecer quando eu dou OK aqui. Ele vai me dizer que não consegue conectar no meu servidor, certo? Porque assim como o Remote Desktop, eu preciso liberar o acesso no Firewall, como a gente viu em aulas passadas, aqui eu também preciso liberar acesso ao Firewall. Então, por isso, a gente vai deixar ele dar o erro, para mostrar para vocês o erro, e ele já explica o que eu devo fazer. Olha aqui que bacana, ó. Ele está dizendo, ó, eu não posso contactar com o servidor.aula.tranet, tá? Verifique se tem algum caminho errado ou se as regras de firewall estão ativadas, habilitadas para atingir esse computador. Para habilitar devidamente as regras de firewall no computador remoto, abra o Windows Firewall com a opção avançado, né? E habilite as seguintes regras de entrada. Aí ele fala, ó, com Plus, Network Access e todas as regras que estejam lá no grupo de gerenciamento remoto de eventos, tá? Então a gente vai lá para o nosso firewall, que é aqui no nosso cliente, ó, o nosso servidor, perdão, tá? Então por isso que eu deixei aqui o firewall também, lembra? Vou fechar aqui, ó, a GPO, ó, o firewall aqui, ó, que eu já deixei no início da aula. Regras de entrada, vou clicar aqui em regra de entrada, vai aparecer para mim. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, pronto, abriu aqui para mim. Regra de entrada, tá certo? Aí eu poderia visualizar um por um, ó, ou eu posso usar o macete do grupo, tá? Então eu poderia chegar aqui, ó, que é o que ele fala, né? Decom entrada. E clicar aqui em habilitar, ó, que tá desativado por ele habilitar. Mas não, eu vou fazer o seguinte, vou filtrar aqui. Eu vou filtrar aqui, ó, por grupo. Vou clicar. E aí ele vai me mostrar quais são os grupos que temos aqui. E eu quero, não é filtrar a administração remota, e sim acesso à rede com. Vou clicar nesse cara, ele vai me mostrar as regras, somente as regras do acesso à rede com, certo? Então repare, novamente, ó, vou limpar todos os filtros, aparecem todas as regras, e eu quero apenas filtrar as regras por grupo. Qual grupo?
Filtrar por acesso à rede com. Por que você chegou nisso, Sandro? Porque ele disse isso lá. Vamos sair aqui do nosso Firewall e entrar aqui, ó. Olha o que ele está dizendo, ó. Com plus network access, acesso à rede com. Essa regra de com in tem que ser ativada. Então a gente vai lá e vai buscar pelo grupo, ó, filtrar por acesso. Aqui como tá em português, né? Então é a mesma coisa lá, né? Com plus network access. Então esse cara aqui, ao clicar nele, aparecem as regras. Nesse caso só tem essa regra aqui. Eu quero habilitar. Ou eu clico nela 2 vezes, abro, e aí lá dentro eu habilito. Eu vou fazer esse desse jeito, a outra eu faço diferente. Eu clico aqui em habilitado, dou OK. E aí aparece aqui agora habilitado, ó, perceba. E a segunda é o que? Vamos lá olhar, ó, o que ele disse. A segunda, ele fala, ó, todas as regras que estão no grupo gerenciamento remoto de eventos de log. Então a gente vai lá no nosso servidor, filtrar por grupo, gerenciamento, cadê? Gerenciamento remoto de logs de evento. Ele aqui, clico, e aí ele vai apresentar todas as regras, nesse caso são 3, e aí para não clicar uma por uma e habilitando, eu clico na primeira, shift, clico na última, vou aqui do lado e habilitar regras. Repare que aqui tá todas não. Ao clicar em habilitar regras, olha, tá todo mundo sim. Pronto, ativei todas as regras daqui. Agora eu posso voltar para cá, dar um OK, e aí sim clicar no Event View e adicionar no meu computador remoto, que é o servidor, vou dar um browser lá dentro, que eu vou ter que botar, não é aqui. Pronto, servidor, e dar um check name, OK. Agora ele vai tentar acessar esse servidor, já acessou rapidamente, já está aqui, tá? Então eu tenho acesso agora a todos os meus usuários do domínio e também ao nome. OK, pronto. Vou salvar aqui a nossa console, save as. Por quê? Porque eu quero salvar no desktop. E eu vou botar aqui, esse nome é minha console, safe. Vou fechar e abrir para vocês verem, ó. Agora, meu cliente, que é esse carinha daqui, ó, meu cliente, ele agora tem uma console. Eu clicando 2 vezes nessa console, vai ser aberta a minha console, que tem o que? Nesse caso, apenas duas funções, 2 snap-ins. Quais são esses snap-ins? São os snap-ins do Active Director, ó, do Active Director, que tem lá meu SAM, meu aula, tá vendo? Vendas, TI, tá? Tudo aquilo que a gente estava trabalhando, precisando acessar, precisando entre aspas, né? Acessar remotamente, e a gente disse que não precisaria, e nosso Event View, né? E aqui tá tudo em inglês, ó, Windows Logs, Custom Views, ó, nossas regras lá, ó, tá? E aí, ó, segurança, ó, aqui, nossas regras de segurança com... Eu vou puxar um pouquinho mais para cá, porque apenas o que está cortando é esse nome aqui do servidor. Então, eu vou puxar um pouquinho mais para cá para a gente ver tudo certinho. Auditoria com sucesso. Aqui, o tempo. Source. Security. E aqui, eu vou puxar mais ainda um pouquinho. Bora, aqui, puxa, aí. E aqui nós temos nosso Event ID. Do lado de cá, nossa tarefa. O que foi que rolou aqui para isso acontecer, que a gente viu por lá, tá? Pronto. OK. Show de bola. Ferramentas administrativas, etc. Eu posso criar os meus filtros por aqui também. Tá? Depois que a gente criar, a gente vai verificar aqui. Eu posso criar, ó, nesses logs aqui, ó, security, eu posso vir por cá e criar. Ficou pequenininho esse troço, né? Vamos puxar um pouquinho mais para cá para ele ficar maior e a gente observar. Pronto. Eu posso criar filtros personalizados. Create Custom Views. Da mesma forma que a gente criou lá.
4722, 4725, 4727. Então, vamos botar aqui nossos eventos. 4722, 4725, 4727. E vamos colocar o nome dele como sendo Sam. Sam não, aqui é Francisco, né? Fran Filter, certo? E aqui dizer que ele é de ativa barra desativa conta e cria grupo, certo? Esses são o filtro que a gente está criando. Ele já veio para cá, bonitinho, e já mostrou para a gente também do lado de cá. Deixa eu fechar aqui isso. Bora mal. Aí. Já vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Aqui a gestão. Então, o que a gente fez na última vez, clicou aqui, ó. Ó, o usuário Francisco criou o grupo, tal. Certo? Então, ele já está mostrando. Certo? Então, quer dizer que agora é possível que o usuário Francisco, que está nessa máquina daqui, que eu vou até aumentar ela um pouquinho, para que caiba o nosso snap-in lá, ó, para ficar mais interessante da gente mexer. Vou botar um pouquinho mais para cá, pronto. Aí dá para ver melhor os eventos e, inclusive, puxar isso aqui para cá. Pronto. Certo? Então, agora a gente tem Security, mas e no nosso Ian, da mesma forma, vou puxar já o do Ian para cá, um pouquinho mais para cá, aí o do Ian é a mesma coisa. Vamos, a gente já tem aqui nosso ferramentas administrativas, basta a gente criar agora, ó, nosso MMC. Yes. E é esse MMC que inclusive você já poderia ter criado antes, né, e ter passado para os clientes. Ó, vamos colocar o Active Directory, User and Computer, beleza, e o Event View, que nesse momento não precisamos fazer mais nada, porque já foi habilitado no Firewall as regras necessárias para que ele possa trafegar informações. Basta com que eu faça o seguinte: pegue agora, bote servidor, aqui, dê um check no nome, ok, e já vai funcionar de boas. Ok, vou agora fechar, salvando como, na área de trabalho, minha console, salvar, tranquilo, fechar aqui para vocês abrirem novamente. E nós temos a console também no nosso, ó, vou abrir Windows e Security. E aqui eu vou abrir o nosso domínio com o nosso SAM, aula e etc. Pronto, vamos dar um maximizar aqui. Não precisa, já criei grandezinho ele. Pronto, vou puxar para cá um pouquinho. E agora nosso Security também aqui bonito. Falta a gente criar somente o filtro. Aqui temos o Event View. Opa, aí vamos criar um filtro personalizado, já para deixar colocado aqui bonitinho, e fazer as manutenções agora sem acessar via conta de administrador, sem acessar servidor, com o usuário que nós estamos usando agora, né, o usuário Ian e o usuário Francisco, tudo certinho, tranquilamente. E vamos verificar as diferenças. Filtro, quais são eles filtros? 4722, 4725, por enquanto, né? 4727. Então, nós temos esses três por enquanto que a gente está trabalhando. Esse é o Ian, é o que o Ian está trabalhando. Filtro, poderiam ser filtros diferentes, tá? O Ian está trabalhando também com ativa, desativa, conta e cria grupo. Esse é o filtro.
Ok, já parou aqui, ó, filtro Ian, já aparecem as informações. Ok, tranquilamente. Olha o que acontece agora. Nós temos nosso servidor que está aqui. Esse servidor, olha o que eu vou fazer nele. Eu vou fechar completamente ele, não preciso desses caras, certo? Mas eu vou fazer o seguinte, verifique que não tenho agora usuário, exceto, claro, o administrador, porque está logado na máquina, certo? Mas eu não tenho nem o usuário chamado de Francisco e nem o usuário chamado de Ian, certo? Nem Ian, nem Francisco estão logados no meu servidor. Portanto, eu não tenho uma carga no meu servidor, eu não tenho falhas de segurança, por exemplo, né? Porque eu tenho um usuário com permissões administrativas logado no servidor, podendo fazer qualquer coisa, tá? O que é que eu tenho? Eu tenho agora o Francisco que quer, vamos supor, ele quer, através do seu acesso ao serviço e não ao servidor, criar aqui, aliás, vamos apagar aqui, ó, delete, apagar este grupo, delete o grupo, dentro de vendas, o ASDF, vou clicar, aí ele deu, você tem certeza que quer apagar esse grupo? Yes, pronto, apagou o grupo. Ao apagar o grupo, o que é que acontece? Aparecem lá na segurança, tá? Só que a gente não botou o apagar grupo, certo? Então aqui, ó, quando ele vai aparecer nesse cara, ele diz, ó, grupo foi apagado. Francisco, qual é o log? O 30. Então a gente, se a gente quiser, né? A gente vem aqui agora no filtro e a gente dá um property aqui nele para a gente verificar. Opa! Property. Pronto. Editar filtro. E a gente bota o 30 também aqui. Então, aqui agora é 4730. E lá no nome dele, a gente bota ativa, desativa a conta, cria, exclui grupo. Certo? E aí já aparece para mim o que? Todas as informações de criação de grupo, eliminação de grupo, ativação de conta, desativação de conta, etc. Só que tem o seguinte, a gente resolveu isso, mas não resolveu uma coisa. O que acontece? Francisco conseguiu acessar o serviço, né, Active Directory, sem estar com a senha do administrador, nem o usuário administrador, e da máquina dele sem acessar o servidor, certo? Porém, ele conseguiu fazer essa manutenção aqui, criando, apagando lá um grupo, porque ele é membro, né? O grupo que ele está, na verdade, né? ITI, ó, o grupo de TI no qual ele se encontra, é membro de quem? De Domain Admins. Tá? Então, eu não quero que ele, né, tanto Francisco quanto Ian, que são membros do grupo GTI, são parte do Domain Admins. Eu quero remover isso. Ao fazer essa remoção, poderia até também tirar o Remote Desktop, mas eu não quero tirar o Remote Desktop, por quê? Porque pode haver necessidade desses caras de TI acessarem máquinas de cliente. Eles não conseguiram acessar o servidor porque eles não têm permissão administrativa, né? Além de não ter acesso remoto, que aí a gente colocou ele no grupo, mas ele não tem permissões administrativas, por isso que a gente precisou botar Domain Admins. Mas como eu não quero mais que esses usuários acessem um servidor, mas acessem remotamente os clientes, eu deixo lá como Remote Desktop, certo? Então, eles agora não são administradores, mesmo se quiserem acessar o servidor remotamente, não vão poder, certo? Só que eu quero que eles façam manutenção aqui dentro dos usuários, criando usuário, criando grupo, alterando senha, colocando o usuário dentro do grupo, tirando, tá certo? Faça essa manutenção, porque é o dia a dia. Chega um usuário novo na TI, precisa criar o usuário, eles criam. Precisa botar ele no grupo, botam. Ah, o usuário da TI moveu, agora é do RH. Moveu o usuário do RH.
Porque as permissões nas pastas não precisa mais, já foram dadas através dos grupos de domínio local. Então basta mover, certo? A GPO a gente já viu como é que faz. É só fuçar ali agora e verificar o que você quer e o que você não quer, tá? Sair colocando ou tirando permissões a certos recursos. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Se eu tirei eles dos grupos, significa dizer agora, se ele clicar aqui, ó, eu estou aqui em cliente 1, que está logado como o Francisco, tá? Francisco está no cliente 1 e aqui no nosso cliente 2, que é esse cara daqui, está o nosso Ian, tá? Então, cliente 1, que está o Francisco, não é mais, vamos clicar até, ó, remotamente ele acessa, mas ele, ó, tá no grupo TI e o grupo TI não é mais membro de domínios, de administrador de domínio. Portanto, agora, se ele quiser clicar com direito aqui, criar um novo, eu tenho que dar um refresh lá, né? Tem que sair o usuário e voltar, senão ele vai mostrar, certo? Tenho que logar, deslogar ele, ó, signout, porque como ele já está autenticado, acontece isso, tá? Então eu tenho que efetuar logoff nele, logoff, entrar novamente, porque aí ele vai pegar a autenticação já sem fazer parte do grupo, tá? 1, 2, 3, ok. Da mesma coisa aqui é Ian. Ian aqui. 1, 2, 3, ok. Eu não errei. Então não errei. Aqui eu errei. Vamos botar o usuário normal aqui. S maiúscula AN. Vamos conferir. Agora tá. Não, tá errado. Ao invés do 1 tem uma exclamação. Pronto, agora tá certo. Vamos aguardar eles entrarem. E agora ele é um usuário. Vai abrir a sua console normalmente. Não tem problema ter a console lá. Tem lá o Remote Server Administration Tools. Então ele vai poder acessar para leitura de todo o parque. Vamos olhar aqui, ó. Ele vai abrir nossa Active Directory e vai enxergar, ó, o SAM, o vendas, etc. Agora, quando ele clicar para criar alguma coisa, já não tem mais a opção de novo, tá vendo? Antes estava aparecendo, agora não aparece mais a opção de novo, ok? E eu não posso fazer quase que nada, né? Vou clicar aqui, ó, em ABIN e clicar aqui Disable, né? Ele vai me dizer, ó, meu velho, você não pode mexer nesses usuários, tá? Olhar tudo bem, né? Não faz mal nenhum, mas você não tem nada, você não é administrador, você não tem permissões, nem direitos, não tá delegado nada para você fazer aí, tá certo? Você não é o administrador. Portanto, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ir fazer a delegação, delegar que aqui dentro, aí eu poderia fazer de várias formas, tá? Mas a gente está fazendo no modo global e vocês aplicam na necessidade que vocês quiserem, né? Por exemplo, eu poderia clicar que o pessoal de TI só tem acesso a TI, o pessoal de RH só tem acesso a RH, mas somente o gerente. Então isso aí fica por conta de vocês. O que eu vou fazer é criar dentro de SAM aula, uma delegação de controle, ó, cliquei com direito, ó, SAM aula, delegar controle. Ao clicar em delegar controle, aí ele me pergunta, você quer fazer isso? Sim, avançar, né? Para que usuários? Clique aí, eu vou adicionar os usuários e eu quero que o pessoal de TI, então GTI, verificar nomes, ok, GTI, beleza, avançar. O que é que você quer que eles façam, Sandro? Tá? Você tem aqui a opção já mais comum, né? As tarefas mais comuns que são criar, excluir, gerenciar a conta de usuário, redefinir senha de usuário e forçar a alteração no próximo logon, ler todas as informações, isso aqui. Inicialmente vamos fazer isso, tá? Vamos clicar aqui, ó, para eles terem gestão de criar, excluir e gerenciar usuários, modificar os membros do grupo, ler as informações do usuário, redefinir senha e criar, excluir e excluir conta de usuário, que aqui foi o que a gente estava verificando lá nas nossas filtragens de auditoria. Avançar, depois a gente vai para personalizada, tá? Avançar, concluir.
Ou seja, agora, aqui, como está herdando, né? Ó, a gente viu pela GPO que a herança, tá? Ó, gerenciamento de grupos. Vamos abrir aqui. Domínio, aula.intranet, SAM. Nós vimos aqui que quando clicamos com direito, ó, eu posso bloquear a herança. A herança de quem? De quem vem de cima. Se a gente aplicou alguma coisa em cima, vai para baixo, certo? Portanto, eu posso gerenciar, eu não, né? O grupo TI pode gerenciar todo mundo que está aqui dentro. Todo mundo quem? Usuários e grupos. Então, nesse caso, como está aqui agora, vamos verificar que... Vou clicar só aqui em cima e embaixo. Vamos verificar que ao clicar com o direito agora, olha para cá, já aparece New Grupos ou Usuários. Eu já posso criar novos grupos e usuários aqui, certo? Não só eu, mas todo mundo que esteja dentro da OU. Aqui é o meu cliente 2, eu vou abrir a console. O cliente 2 é o Ian, tá? Todo mundo que esteja dentro daquele grupo, né? O grupo TI. Então, vamos abrir aqui esse cara, ó. SAM aula, vendas. Ó, agora eu vou querer criar alguma coisa aqui, new. Pronto. Então, tanto o nosso Francisco quanto o Ian não são administradores do domínio. Não tem senha de administrador do domínio, do usuário administrador. Não estão fazendo acesso ao servidor. Fazendo acesso ao servidor, ele teria acesso a todos os serviços que estão lá. Eu não quero isso. Eu deleguei tarefa administrativa para que eles, dentro dessa OU apenas, possam fazer os papéis de criação, exclusão e alteração de usuário, criação, exclusão e alteração, modificação de grupos. Portanto, e olha que bacana, com os usuários dele. Então, se esse cara aqui agora, né, que é o nosso Francisco, for no RH, chegar no RH, clicar em João e desativar a conta, vai ser possível. Ok, vamos pegar aqui, eu criei uma filtragem também, não foi? Deixa eu ver se eu criei uma filtragem, eu acho que sim. Aqui, SAM filtro, pronto. No SAM filtro, ó, auditoria, já tinha criado. O usuário teve uma conta desativada por Francisco. Quem foi esse usuário? João da Silva Sauro. Olha que legal. João da Silva Sauro desativou a conta. Teve a conta desativada por Francisco. 4/6 às 21h28. Então, neste caso, o que é que nós temos? O mais correto, mais segura maneira de se gerenciar as coisas, tá? Então, Francisco não é, novamente, né? Ele não é administrador, não tem o usuário e a senha de administrador, não está fazendo acesso ao servidor e mesmo assim foi atribuída a delegação administrativa, foi delegado uma manutenção administrativa para que ele possa fazer gestão de usuários e grupos dentro da OU SAM aula, ok? Bom, outra coisa que a gente pode verificar é o seguinte, eu mostrei para vocês, né, que a gente poderia verificar aqui, ó, a delegação de controle de forma, né, vou botar para o mesmo grupo, mas vocês podem botar para qualquer coisa, tá? Só para vocês verificarem. TI aqui, ó, verificar, só para vocês olharem aqui a personalizada, tá certo? Então, aqui nós temos as mais comuns, certo? Diretiva de grupo, etc e tal, mas temos essas personalizadas. E nas personalizadas, como o próprio nome está dizendo, né, são personalizadas. Vocês podem verificar muita coisa aqui, certo?
e aí criar objetos ou excluir objetos dessa pasta, fazer o que quiser. Porque quando você está trabalhando aqui com as mais comuns, eu não tenho a opção de somente excluir o usuário, ou somente criar o usuário, ou somente gerenciar o usuário. Eu tenho as 3 por vez. Nas personalizadas, vocês podem, como o próprio nome está dizendo, personalizar e definir o que vocês querem para cada grupo. Eu ia dizer até por usuário, pode, mas a gente não vai fazer por usuário, a gente vai fazer por grupo, né? Para cada grupo, tá certo? Então, cada pessoa na sua máquina pode fazer o que você delegar que ele faça, através das delegações administrativas.